Eu sou a professora Rafaela Lima, sou professora de Biologia e a nossa aula tem como tema ciclo menstrual, também chamado de ciclo uterino. Estou falando então de um evento que ele é cíclico, então que ele está se renovando aí ao longo dos meses da vida da mulher, desde o evento chamado menarca, a primeira menstruação, até a menopausa, quando fecha o seu ciclo reprodutivo. Mas que evento é esse? É justamente a preparação da parede do útero, da parede uterina, para ela estar apta para receber um embrião, onde esse embrião, a parede desse útero, onde esse embrião vai se fixar no caso de uma gravidez. Quando não ocorre essa gravidez, vai ocorrer justamente a perda dessa parede uterina, que nós chamamos então de menstruação. De forma muito técnica, a gente vai dizer que a menstruação ela é a descamação do endométrio. Endométrio esse que é justamente a parede uterina. Essa parede ela não fica igual ao longo de todo o mês. Ela não fica fixa ali. Todos os meses ela se renova e ela se perde, caracterizando então o ciclo menstrual. Mas esse ciclo, ele é mediado por hormônios. Hormônios são mensageiros químicos que são liberados aí no nosso sangue para atuar em células-alvo, regulando, ativando. Então, ele é mediado por hormônios, os chamados hormônios sexuais, que você já vai conhecer. Quando você dá uma olhada aqui, nesse ciclo, você vê que, em média, o ciclo menstrual, o ciclo uterino, ele vai ter 28 dias. Repara que eu comecei aqui no 1, né? 28 dias. É absolutamente igual em todas as mulheres? Não. Corpo humano tem disso, a gente não é uma máquina. Então tem variação, a gente trabalha com uma média. Algumas mulheres podem ter um ciclo de 30 dias, outras um pouco menos. E do que a gente está falando? A gente então começa a contar esse ciclo. Quando que começa o meu ciclo? No dia da sua menstruação. É dia 3? Foi dia 15 do mês? Dia 30? Aquele dia é o seu dia 1 do ciclo. Vai rolando então os dias da menstruação, que podem ser, em algumas mulheres, 4 dias, 5 dias, 7 dias. Coloquei aqui uma média de 7 dias. Esse período da menstruação é justamente o período da descamação desse endométrio. Esse útero está ali se contraindo, às vezes ele se contrai um pouco intensamente demais, as mulheres sentem uma cólica, um incômodo, ele vai então se descamando, se descamando, se descamando. Passou, esse endométrio então foi embora, ele vai se renovar, né? Mas repare então que eu tenho, na sequência, uma outra fase que é a chamada fase folicular. Que fase é essa? Lá no seu ovário, não no útero, lá no seu ovário, está rolando um outro evento. Está rolando a produção do folículo, o envoltório, onde ali dentro está o ovócito, aquele que pode ser fecundado. Então você repara aqui, ó, isso lá no ovário, chamado ciclo ovariano. Você pode pesquisar aqui também para você entender melhor. Está havendo a preparação desse ovócito. Repare, ó, que ele está amadurecendo, ele está saindo aí, está avançando nessa meiose, ele está amadurecendo. Por isso que eu chamo, então, de fase folicular. Até que quando ele está pronto, em torno do 14º dia do seu ciclo, você faz aí a sua conta, o que vai acontecer? Vai rolar um evento muito importante, que é a ovulação, que é quando esse ovócito que estava guardadinho aqui dentro, dos envoltórios proteicos, ele se rompe, ele sai. Esse ovócito que a gente chama de ovócito 2 ou ovócito secundário, ele é liberado na tuba uterina feminina. Não, mas ele é liberado por quê? Ele está no aguardo da fecundação. Ele está no aguardo do encontro com o espermatozoide. Então repare aqui, na menstruação, que é a ênfase da nossa aula de hoje, que a gente começou então, ocorreu a menstruação, começou a iniciar essa descamação do endométrio, então ele estava ali espesso, começou a descamar, descamar, foram passando os dias, passando os dias, passando os dias, ele fica então mais estreito, né? Ele está ali mais fininho. Mas repare que logo ele começa a ter um novo crescimento, um novo crescimento, um novo crescimento. E quando é que ele volta a cair? Na próxima menstruação. Então você entendeu que tem uma alteração nesse endométrio ao longo dos dias. Mas qual o pano de fundo para que tudo isso aconteça? O pano de fundo é um pano de fundo hormonal. E aí você vai acompanhar comigo quais são os hormônios envolvidos nessa festa. Estamos falando de FSH, hormônio chamado folículo estimulante, o LH, hormônio luteinizante, estrogênio ou estradiol e progesterona. Então você viu lá
eu estou aqui, está ocorrendo aqui a minha menstruação. Repare que o meu estrogênio está em baixa e a minha progesterona também está em baixa. Sabe o que começa a acontecer? Lá na minha hipófise, uma glândula lá dentro da nossa cabeça, ela começa então a liberar o FSH. O FSH, olha o nome dele, folículo estimulante. Ele está favorecendo o quê? O amadurecimento do folículo lá no ovário, para que aquele ovócito possa estar pronto para ser liberado. Tá? Favorecendo o término dessa divisão celular, esse amadurecimento, para que ele possa ser liberado. Repare que esse FSH, nisso que ele foi crescendo, ele promove então o estímulo da produção do estrogênio ou estradiol. O que o estrogênio ou estradiol está promovendo? Ó, o estrogênio vai crescendo. Quem que está crescendo também? O endométrio. Então, o estrogênio tem essa importante missão de atuar no útero, promovendo esse crescimento uterino. Para ele ser ativo, eu precisei de antes um start de quem? Do FSH. Repare então que no 14º dia do ciclo, em média, vai rolar aquele evento que eu te falei, super importante, que é a ovulação. O LH, olha quem está em alta no LH bombando, olha quem está em alta no mês, o LH, o hormônio luteinizante. O pico do LH promove a ovulação. Esse ovócito ele é liberado. Ele não foi liberado para encontrar um espermatozoide? Se esse espermatozoide encontrar esse ovócito, vai rolar uma fecundação. Vou iniciar aí uma formação de um embrião. Eu preciso de um útero pronto, né? Desce aqui comigo. Esse útero, ele está pronto? Ele está bem espesso? Tá, né? A fecundação, o processo da fecundação, mas já pode ocorrer aqui, né? Então, 14, 15, mas até a anidação, ou seja, até esse embrião de fato se fixar nesse endométrio, já passou alguns dias. Olha como esse endométrio está espesso. Olha que maravilha. Essa fase aqui, a gente chama também, que essa fase chama de fase lútea, também chamada a fase onde a gente vê uma altação da progesterona. Tá vendo que a progesterona está super em alta? Essa fase onde esse endométrio está mais espesso, a fase onde ele está rico em glicogênio, rico em reserva, altamente apto para receber um embrião. Tá uma maravilha. Se tiver um baby a caminho aqui, ele vai poder se nidar nesse endométrio, vai fluir maravilhosamente bem. Eu preciso dessa progesterona em alta para ela fazer o quê? Manter o meu endométrio espesso, bacana, próprio para receber esse embrião. Se por acaso seu corpo deu uma alteração doida e sua progesterona cai do nada, essa queda vai ser um problema. Agora, não teve fecundação? Não teve relação? Não teve baby? O que vai acontecer? Seu corpo percebe que não houve a nidação, não teve baby. Repare você que depois da ovulação, essa estrutura externa do ovócito ficou só aquela cápsula ali que a gente chama de corpo lúteo ou corpo amarelo. Ele ficou ali, tipo assim, ó, vou ficar aqui para garantir, vai que rola essa gravidez. Ele fica promovendo a manutenção da progesterona. Então, o corpo lúteo está aqui e a progesterona está lá, ó, em alta. Vão passando os dias, não veio baby, não teve embrião. Esse corpo lúteo começa a degenerar, se tornar um corpo branco, chamado corpo albicans também. Vai degenerando. Essa progesterona cai, o endométrio vai embora junto. É hora então da nova menstruação. Então repare você que sempre na menstruação, ó, tanto aqui quanto aqui, progesterona e estrogênio estão lá embaixo. E o ciclo vai recomeçar. Eu poderia mostrar um gráfico desse para você. E se eu mostro esse gráfico e essa progesterona está aqui, ó, em alta, linda e bela, chegou o dia 28º do ciclo, 31, progesterona está em alta, está em alta, está em alta. Qual a mensagem que eu estou passando para você? O ciclo não vai recomeçar, bebê. A progesterona ela está em alta, o endométrio não vai descamar. Temos um baby a caminho. Afinal, segurei ali essa progesterona. A progesterona ela se mantém alta ao longo de toda a gravidez. Esse endométrio precisa ser mantido. Então, em resumo para você, tive o meu ciclo menstrual, tá a progesterona e o estrogênio em baixa. Rola ali então a fase folicular, lá no ovário, está preparando ali esse ovócito. Ovulação, liberou, ele quer um endométrio próprio, apto, rico, cheio de nutrientes e espesso para receber esse bebê. A progesterona está fazendo o trabalho dela. Fase lútea,
estrogênio, o endométrio espesso, só alegria. Não rolou? Não teve gravidez? Menstruação de novo e assim o jogo reinicia e vão se passando aí os anos até chegar à menopausa. Quando não há mais folículo a ser amadurecido, não há mais preparação para receber um baby, fim da menstruação, fim do ciclo reprodutivo da mulher. E assim, fechamos a nossa aula e até a próxima. Não deixe de fazer o seu registro, tira uma foto, faz um print para você estudar com calma e aprender um pouco mais. Tchauzinho!